Times da NBA tem nomes estúpidos. Sério. Todos. Quase todos. Bora. Gente, time da NBA, quase todos têm nomes estúpidos. Eu percebi isso porque um dia eu tava discutindo com um amigo meu. E cara, ele me perguntou: Rafael, por que raios o time de Utah chama Jazz? Eu só conheço Mormon em Utah. Eu falei, velho, é verdade, eu não faço ideia de porquê. E eu comecei a pensar em outros nomes e acabei vendo, tipo assim, o Lakers, por exemplo, é um nome estúpido. Aí acabei ficando mais curioso e fui procurar um pouquinho sobre a história dos times. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu queria contar um pouquinho sobre a história dos times. Vocês vão perdoar que de vez em quando eu vou dar uma conferida ali, porque tem um roteiro, porque é enorme, que eu tentei pegar a história de todo mundo, dar uma resumida, até pra facilitar também, pra gente poder encontrar qual que é o nome de quem e qual que é a origem. Então vamos lá. O primeiro time é o Atlanta Hawks. O Atlanta Hawks, ele tem o nome dele em homenagem ao Black Hawk, o Falcão Negro, que é o índio mais famoso da história dos Estados Unidos. O Falcão Negro, ele foi um índio que lutou contra a Guerra de Independência Americana em 1812. Mas ele ficou muito famoso porque ele foi o primeiro indígena norte-americano a publicar uma autobiografia. Tinha um tradutor da língua dele, que era Soca, ficou extremamente famoso. Tanto o nome dele, então até que, né, o Falcão Negro é um nome geralmente considerado comum para quando se fala de indígenas, né, em filmes e tal. O nome dele também é Singing Bird, que é a esposa dele. O time começou, na verdade, como Tri-State Black Hawks, porque ele era de 3 cidades, Moline, Rock Island em Illinois e Davenport. E aí era considerado, né, o ponto de encontro das 3 cidades e ficou como Tri-Cities Black Hawks. Em 51 eles foram para Milwaukee, onde eles continuaram como Hawks, eles só tiraram o Black Hawks e ficou, né, Milwaukee Hawks. Depois eles foram para St. Louis e continuaram como St. Louis Hawks. E em 68 eles viraram Atlanta, que ficou com o nome final que é mantido até hoje. O Boston Celtics. O Boston Celtics é uma história mais fácil, porque o Boston Celtics foi uma decisão do dono. O dono, ele foi inspirado pelo time New York Celtics dos anos 20. Apesar de algumas pessoas não quererem usar, é porque ele falou, times que têm origem da Irlanda aqui no país geralmente não dão certo. Ele deu a mínima e falou, pô, funciona, vamos lá. E ainda bem que ele escolheu, porque as outras opções eram Bruins, Olympians e Unicorns. Então por muito pouco a gente não teve o Boston Unicorns. O Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets começou como New Jersey Americans em 67, quando eles foram para a NBA. Quando eles saíram de New Jersey em 68 e foi para Nova York, né? Ele mudou o nome para New York. Ele trocou o nome para Nets, porque o time de beisebol chama New York Mets e o time de futebol americano é New York Jets. Então eles queriam manter a rima e trocaram o nome para esse. E eles voltaram para New Jersey em 77, ficaram até 2012 como New Jersey Nets. Só que em 94 eles estavam com problemas de marketing, porque a equipe não estava com muito sucesso. E eles receberam uma recomendação, que dizem que quase ocorreu, de trocar o nome dele para Swamp Dragons. Por isso que existem de vez em quando um meme ou outro de um jogador falar sobre o Swamp Dragon Nets. Incluindo quem fez isso foi o Brook Lopes, a temporada passada, ou 2 temporadas atrás, antes dele ir pro Lakers, que ele apareceu com uma camisa do Swamp Dragon Nets, aí todo mundo deu risada, e eu não tinha entendido nada na época, e agora eu sei um pouquinho mais. Agora a história provavelmente a mais difícil, mais confusa pra mim, que é a história do Hornets com o Pelicans. Em 87, o George Sheen recebeu um time para Charlotte. Ele ia chamar ele de Charlotte Spirits. Só que esse era um nome muito parecido com um programa de TV evangélica que estava rolando na TV aberta de Charlotte, estava sendo pesquisado por fraude fiscal. Então, como ia ficar meio feio, ele decidiu ignorar o nome Spirits, né? Ele não ia fechar o nome dele, colocou Spirit mais vários nomes em uma seleção aberta para as pessoas escolherem. Foi o primeiro time, a partir daqui agora, a entrar em sorteio, vão ter vários. E o que aconteceu? Desses, o grande vencedor foi Hornets. Ele ganhou de Knights, Cougars, Spirit, Crowns e Stars. Logo depois disso, então, ele falou, pô, então beleza, vai ser Hornets. E ainda descobriu que, historicamente, durante a Revolução Americana, né,
Guerra de Independência, o Charlotte ficou conhecida como o Ninho da Vespa. Então falou, pô, ainda combina historicamente e manteve o nome. Só que em 2002 esse time foi pra Nova Orleans e ficou em Orleans até 2005, quando aconteceu o Furacão Katrina. Quando aconteceu o Furacão Katrina, eles tiveram que sair da cidade e foram pra Oklahoma City. E aí quando eles foram pra Oklahoma City, eles facilitaram muito que a cidade podia receber um time. Inclusive isso influenciou depois a mudança do Seattle Supersonics, mas isso mais pra frente. Então, assim, o Hornets acabou virando Oklahoma City Hornets até que eles voltaram em 2007. Quando eles voltaram, a ideia deles era pegar o nome original da cidade de New Orleans, que era Jazz. Só que Utah Jazz teve, no final dos anos 90, muito sucesso com a dupla Stockton e Malone. Então eles não queriam abrir mão do nome Jazz. Por causa dessa confusão, eles até falaram em meter um processo contra o Jazz. E quando eles foram... E aí a NBA falou, ninguém mete processo contra ninguém. O nome é deles, se vocês meterem processo, a gente vai punir vocês de alguma forma. Então eles desistiram. E abriram para votação. Os times que entram na votação era Brass, que é latão, que é uma coisa que é feita para fazer os instrumentos de metal. E Crew, que na verdade escreve Crew. E aí, esse nome era da galera que faz o carnaval de Nova Orleans, né? E nessa confusão toda, eles acabaram escolhendo Pelicans, já que tem o pelicano marrom, que é um bicho natural lá da região. Enquanto isso, lá em Charlotte, estava acontecendo uma treta, porque em 2004 eles ganharam um time de expansão. Eles, né, são o time mais jovem da NBA. E aí esse time de expansão ficou na dúvida entre Bobcats, Dragons e Flight, pro nome do time de Charlotte. O dono decidiu Bobcats, que é um animal que é originário dessa região, né, que é da Carolina do Norte. E aí eles escolheram o Bobcats, só que o Bobcats foi o pior time da história da NBA. Se eles foram para os playoffs, acho que foi uma vez. Enfim, é um time terrível, com uma história muito ruim. E o Michael Jordan não queria continuar com isso. Então, quando o Pelicans trocou o nome, eles pegaram o nome Hornets e anunciaram toda a nova estratégia de marketing. Incluindo, eles trocaram o logo um pouco. Eles botaram um logo mais moderno, algumas mudanças para poder saber que já era outro time. Quando a gente fala de basquete aqui no Brasil, o primeiro nome geralmente que vem na cabeça de todo mundo é o Michael Jordan e o Bulls. E o Bulls, quando ele foi fundado em 66, ele tá com o mesmo design até hoje, até porque foi muito sucesso nos anos 90 o design que eles utilizaram. E eles meio que mantiveram. E pra escolha foi muito engraçado, porque o que acontece? A cidade de Chicago e o dono era muito orgulhoso que a cidade era a capital mundial da carne de boi, né, pra consumo. E aí ele falou, pô, eu vou escolher um nome. Ele pensou em colocar como Matador ou Toreador. Dois nomes, né, de influência de espanhol. Só que, cara, são dois nomes meio ruins. Aí o filho dele ouviu e falou, pô pai, que bobagem que você tá falando, né? E bobagem em inglês é tipo esterco de boi. A gente tem que manter o padrão do YouTube. E aí, esterco de boi. Aí ele ouviu isso e falou: Boi, Bulls. Aí ele, Chicago Bulls falou: pô, soa bem. E acabou que esse ficou o nome. É uma história, na verdade, é pouquíssimo confirmada, assim, por dentro da NBA. Umas pessoas não falam que é. Mas virou meio uma lenda. Então, assim, a grande lenda da história do Chicago Bulls é essa. O Dallas Mavericks. O Dallas Mavericks foi mais um time que foi escolhido por sorteio. Uma rádio em Dallas fez a escolha. E eles ficaram entre três nomes. Era Mavericks, Wranglers, que é uma espécie de pastor, e Express. Dizem que Express era um muito favorito, só que Dallas Express era o nome de um jornal muito famoso na região, porque ele era um jornal negro focado em notícias sobre o que eles chamam de slums, que é uma espécie de favela deles, que era majoritariamente feita por pessoas negras. Então era muito disso, sabe? Eles estavam tentando evitar essa confusão. E ficaram com Mavericks, que é o cavalo da região, e acabou. Não deu muito certo, é um nome ótimo pra eles, né? Denver Nuggets. O Denver Nuggets, na verdade, começou no ABA, que era uma liga antes da NBA. E eles chamavam Denver Rockets, porque uma das sedes da NASA é lá. Combinava super bem. Só que o que acontece? Quando eles fundiram com a NBA, já tinha um time chamado Houston Rockets. E o Houston Rockets era mais antigo, já era da NBA, então eles falaram, ok, vamos trocar o nome. E eles acabaram escolhendo, em 74, o nome Denver Nuggets, que era em relação à corrida do ouro que ocorreu na região durante os anos 1850 e 1860. A história do Detroit Pistons é a mais engraçada, porque eles começaram como Fort Manor Zoner Pistons. E esse nome, a origem desse nome inteiro, é porque o dono da equipe produzia pistões na cidade. Ele queria meio que se usar como patrocínio. E aí ele fez o logo mais horrível da história, de toda a história. É um negócio horroroso, é um boneco meio humanoide, feito de pistões, com o logo do cara no meio. É uma coisa pavorosa, acho a coisa mais horrível que foi feita na história. E ainda era um patrocínio
péssimo. E, pô, o que aconteceu? Quando eles foram pra Detroit em 1957, o Zoner já não era mais o dono, então eles tiraram o Zoner e, como era uma sorte danada, Detroit é cidade de carro, então eles só mantiveram o nome, acharam que ficou equilibrado, então ficou Detroit Pistons. O Golden State Warriors. O grande time hoje da época, ele tem uma origem mais esquisita, porque o nome do time mesmo, Warriors, veio do Philadelphia Warriors, que é um nome que foi criado nos anos 20. Naquela época você não tinha tanta discernimento para poder fazer uma história, você poder basear. Você pegava um nome que soava bem e tá feito. E aí mais ou menos foi isso. Eles fizeram o Philadelphia Warriors e era legal, e mantiveram. O time fez muito sucesso em 1920. E aí eles ganharam a primeira temporada da Basketball Association of America, BAA, que foi uma das que fundiu para virar NBA em 47, e foram para São Francisco na temporada 61-62 e viraram São Francisco Warriors. E aí quando eles só trocaram de lado da Bahia, né, que eles foram para Oakland, eles só transformaram no Golden State Warriors, que é o nome que eles mantêm até hoje. O Houston Rockets começou em San Diego. O nome originalmente foi feito porque na cidade produzia foguetes a jato e tinha um nome que era Cidade em Movimento, então eles chamavam San Diego Rockets, né? Porque dava aquela ideia de movimento, de velocidade, aquelas coisas mais ou menos normais. Só que aí o time em 71 foi pra Houston e não fez a menor diferença, porque Houston Rockets é um nome maravilhoso, é um nome perfeito, encaixava e eles falaram, ok, vamos manter o nome. E é meio que essa a história. O Indiana Pacers provavelmente é o nome melhor encaixado com a cidade. Indiana ela é famosa por uma porrada de coisas, mas duas das principais são a corrida de cavalo e a corrida de carro. E aí eles colocaram o nome em 67 por um dos investidores de Indiana Pacers, relativo a Pace ser um nome de um tipo de corrida do cavalo, uma marcha, né, do cavalo chamada Pacer, e também Pace Car, que é o carro que dá velocidade dentro das corridas. Então por isso ficou um nome excelente de Indiana Pacers, e eles mantêm até hoje. O Los Angeles Clippers é uma história um pouquinho mais... Não é aquela confusa, ela só é estranha. Porque eles estavam em Buffalo e o time era Buffalo Braves. Em 78, eles estavam tentando mudar um pouco o nome, porque eles queriam tirar um pouco... Eles queriam, na verdade, só renovar a mesma ideia. E aí, eles ficaram Clippers, que é um tipo de navio que era razoavelmente popular durante o século XIX. E aí, mantiveram os Clippers e ficou San Diego Clippers. No final da temporada 81-82, o Donald Sterling, que inclusive foi o cara que foi banido da NBA recentemente por causa de comentários racistas, era muito odiado pelos torcedores do San Diego Clippers, porque ele pegou o time e levou para Los Angeles falando que lá era um público maior, que ele teria melhores condições lá. E aí, essa que foi a história. Deixa eu tomar um pouco de água, tem que ver se eu tô com babinha e tal. Los Angeles Lakers. Cara, Los Angeles Lakers é outra história também extremamente confusa. É o seguinte, o Lakers ele começou como Detroit Gems. E aí o Detroit Gems em 47, eles foram para Minneapolis. E Minnesota, né, que é o estado, eles têm o apelido da Terra dos 10 Mil Lagos. Então, obviamente, eles escolheram o Minneapolis Lakers. O nome ficou até a temporada 60, que eles foram para Los Angeles. Eles mantiveram o nome, porque o time tinha uma tradição, teve algum sucesso e ficou então Los Angeles Lakers. Só que Lakers é um nome estúpido, porque praticamente não tem lagos naturais. Ou pelo menos tem menos que 10 mil lagos naturais na cidade. E realmente eu acho um nome estúpido, gente. Apesar de ser famoso e tal, é muito esquisito pra mim. Continuando a série de nomes estúpidos que não funcionam, a gente tem o Memphis Grizzlies. As escolhas deles, uma das principais era para chamar Mounties. E os Mounties acabaram não sendo uma escolha tão popular porque a guarda da cidade queria um nome que não fosse tão relacionado com eles, né, que é a guarda montada. Então um jornal da cidade acabou fazendo uma votação e o vencedor foi Grizzlies. Em segundo lugar ficou o Ravens, que é um nome muito popular até hoje. Só que, por causa de um resultado fraco de público e até de resultados da equipe mesmo, eles acabaram indo para Memphis na temporada 2001-2002. E durante essa transferência para Memphis, a FedEx chegou a comprar o nome e falou que ia pagar um valor de 100 milhões de dólares para poder transformar a equipe no Memphis Express. E o Memphis Express teve um nome rejeitado pela NBA, porque a NBA não queria muito que você colocasse um nome pago, então ia ficar, eles acharam que estava muito exagerado, não era uma boa ideia. Então é isso. Gente, muito obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode escrever ali embaixo nos comentários e eu vou tentar responder. Por favor, lembre de curtir o vídeo se vocês gostaram, se inscrever e espero ver vocês na próxima.
Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.